Gente, estamos aqui na nossa terceira aula nesse livro aqui, As Maravilhas de Deus, e hoje nós vamos falar sobre a revelação geral. Mas antes de falar especificamente da revelação geral, nós temos que lidar com esse conceito sumamente importante dentro da teologia, que é o conceito de revelação. Mais uma vez, nós estamos lendo esse livro juntos e nossa aula hoje vai se basear nos capítulos 3 e 4, capítulos que apresentam sobre o que é a revelação geral e também sobre a eficácia limitada que essa revelação geral ela tem. Então vamos lá para a aula? Então vamos lá para a revelação geral e o que ela significa. Para começo de conversa, eu creio que não há artigo de fé e de confissão mais resumido nesse assunto de revelação geral e também de revelação especial que nós vamos estudar mais para frente. Não há melhor artigo do que a própria apreciação da Confissão de Fé de Westminster, que abre, né, todos os seus artigos com esse parágrafo muito importante. Então veja comigo. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade, ao seu povo. O ponto importante que abre a Confissão de Fé de Westminster é falar sobre a importância da revelação de Deus, ou seja, a maneira que Deus usa para se apresentar à sua criação. E por que Deus precisa se auto-revelar à sua criação? Porque nós, como seres caídos no Éden, perdemos totalmente a capacidade de alcançar o conhecimento de Deus de uma forma natural, por meio do nosso raciocínio, por meio até do relacionamento que o ser humano tinha originalmente com Deus, uma vez que não a temos mais, é como se nós tivéssemos uma barreira intransponível para alcançarmos Deus e o conhecimento dele. Por isso que as Sagradas Escrituras nos afirmam que Deus foi aquele que tomou a iniciativa de se apresentar a nós. Quem ele é, o que ele faz e o que ele quer com cada um de nós. E o texto lido nos apresenta duas formas disso acontecer. A primeira forma é por meio da revelação mais geral disposta na criação, por meio da qual nós entendemos sobre a existência de um Criador, sobre a sua bondade, sabedoria e poder. Entretanto, esse conhecimento é insuficiente para nos levar à salvação. E para tanto, nós precisamos de uma revelação mais específica, que nós chamamos de revelação especial, essa dada por meio das Escrituras, para que nós não apenas conhecêssemos Deus como Criador de todas as coisas, mas o projeto que Ele tem para cada um de nós. E nesse sentido, é importante nós sabermos o que é revelação e o que é a revelação geral, e na próxima aula, sexta-feira que vem, nós vamos falar especificamente da revelação especial. Então, essa aula e a próxima aula, a aula 3, esta, e a aula 4, a próxima, serão aulas muito importantes para você entender o porquê da revelação, o que é a revelação, como Deus se revela e por meio de que revelação nós podemos ter um conhecimento que nos conduz à salvação.
Então, esse aspecto é muito importante. Primeiro lugar, antes de tudo, gente, quando nós vamos estudar teologia, é essencial nós entendermos as terminologias, porque as palavras comunicam ideias, as palavras nos comunicam conceitos que foram pensados ao longo de 2000 anos de história da igreja, conforme revelados muitas vezes nas Sagradas Escrituras, e que por elas, apenas elas nos comunicam ideias completas. E essas ideias, elas são aplicadas à teologia para nos comunicar uma narrativa, atributos sobre Deus, ideias relacionadas ao que nós devemos fazer, enfim. Por isso, nós precisamos acessar a definição de revelação. E o Bavinck vai começar dizendo o seguinte: se é verdade que o homem pode ter conhecimento de Deus, então pressupõe-se que Deus voluntariamente escolhe se fazer conhecido para o homem de uma forma ou de outra. A base toda da teologia reformada é a ideia de que Deus, ele voluntariamente, deliberadamente, escolhe se revelar a seres humanos incapazes de, por meio das suas próprias habilidades, conhecê-lo e reconhecê-lo não apenas como Criador de todas as coisas, mas como Senhor, que tem um propósito de aliança. Então, ele continua dizendo: não podemos atribuir o conhecimento de Deus a nós mesmos, a nossa própria descoberta, investigação ou reflexão. Se não nos fosse dado por um ato de favor livre e desobrigado, não haveria nenhuma possibilidade de alcançá-lo pelos nossos próprios esforços. Essa é uma parte muito importante, gente. Os nossos esforços são válidos. Os nossos esforços eh, são considerados em todo o processo. Mas os nossos esforços não são suficientes para nos dar aquele conhecimento que nos conduz a um relacionamento vivo com o Deus das Escrituras e tampouco um conhecimento que nos leve à salvação. Quando muito, nós temos, por meio daquilo que nós observamos na criação, a ideia de que, nossa, veja só como a criação é bela, como a criação é harmoniosa. Será que tudo isso é obra do acaso ou é obra de um Criador que fez deliberadamente todas as coisas de forma harmoniosa, perfeita? Então, se existe esse criador, ele é com certeza alguém poderoso, bondoso, por fazer tudo da maneira que ele fez. Esse justamente é o limite daquilo que nós vamos chamar daqui a pouco de revelação geral. E essa revelação, na verdade, não somente essa, mas toda a revelação de Deus parte dele mesmo. Por isso que nós chamamos na teologia de autorrevelação. E isso tem uma base muito firme. Por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20 vai dizer o quê? Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, o ato da revelação tem como sujeito sempre Deus. E o ser humano é o objeto que será afetado por essa revelação. Então, o sujeito é Deus, o verbo é revelar e o objeto é o ser humano. Pois desde a criação do mundo, os atributos visíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. No capítulo 1 de Romanos, Paulo está desnudando o coração humano, falando da sua pecaminosidade e também da sua inexcusabilidade, vamos dizer assim. Porque o ser humano, por mais que ele seja pecador, ele tem olhos para ver e percepções sobre a realidade, sobre essa realidade criada, que nos conduz, de uma maneira ou de outra, ao conhecimento desse Deus criador, desse Deus que de forma maravilhosa fez todas as coisas. Então, na perspectiva de Paulo, ninguém poderá chegar no dia do juízo diante de Deus e dizer: eu não tive oportunidade de saber que o Senhor existia.
Porque as escrituras nos indicam que claramente a presença e a percepção de Deus são elementos possíveis para nós, porque nós estamos no meio de uma criação e nós podemos contemplar a própria grandeza da criação e perceber que existe algo para além daquilo que nós estamos vendo. Por exemplo, você vai viajar e você vai para um lugar deslumbrante, maravilhoso, uma grande cachoeira maravilhosa. Você contempla aquilo e você fica maravilhado com a beleza daquilo que está diante de você. Você vai fazer que tipo de pergunta? Vai fazer antes das perguntas você vai ficar maravilhado, mas esse maravilhar dentro do seu coração vai mexer com algo dentro de você relacionado a questões: "Nossa, mas isso é tão bonito, de onde vem tudo isso? Quem fez todas essas coisas?". Esse conhecimento é um conhecimento, embora básico, mas um conhecimento suficiente para ser um grande gatilho para você buscar e cavucar mais a fundo e pensar: será que tem alguém por trás de tudo isso? Será que nós somos apenas fruto de um acaso cósmico ou tudo o que está ordenado foi deliberadamente feito dessa maneira para cumprir um propósito? E as escrituras nos mostram que propósito é esse, ou seja, Deus, ele se manifesta. E aí tá um sinônimo muito importante para a revelação. Revelar significa desnudar, descortinar, manifestar. Então, o ato da revelação quer dizer Deus se manifestando, manifestando o seu caráter, os seus atributos, a sua obra, a sua vontade para o ser humano de forma a atingi-lo, de forma a salvá-lo e de forma a conduzi-lo a um relacionamento pleno com ele. O conhecimento de Deus é possível, portanto, apenas sobre a base de uma revelação da parte de Deus. Um conhecimento de Deus é disponível ao homem quando e somente quando Deus escolhe se revelar, e essa autoexposição de Deus geralmente é denominada de revelação. Então, o nosso conhecimento de Deus não é um conhecimento que nasce de forma orgânica dentro do ser humano. É um conhecimento que é provocado a partir de fora. É um conhecimento que decorre da própria revelação de Deus. Então, Deus é que toma a iniciativa de se revelar, ele apresenta a criação ao ser humano e faz com que o ser humano tenha a sua primeira impressão de que existe algo de fato para além daquilo que ele está contemplando pelos seus próprios olhos. Todo conhecimento é dependente da ação revelatória de Deus. Todo conhecimento é contingente à vontade de Deus. Porque sem essa vontade, sem esse ato de Deus de se apresentar a cada um de nós, nós não teríamos a mínima condição de reconhecer quem é Deus, qual que é o propósito dele para as nossas vidas. Então, esse ponto é muito importante. A revelação tem como sujeito único Deus. O conteúdo é o que nós vamos falar, mas o alvo, o objeto dessa revelação somos cada um de nós. Olha só o que o Alistair McGrath ele vai dizer. Esse conhecimento natural de Deus deve ser completado pela revelação, que dá acesso à informação de outra forma inatingíveis. Contudo, o conceito de revelação vai além da ideia da transmissão do conhecimento sobre Deus, pois ele carrega em si a noção de autorrevelação. Veja só, McGrath está dizendo que aquele conhecimento natural sobre Deus que vem dessa revelação e desse impacto inicial ao contemplarmos a criação é, de certa maneira, insuficiente. Por outro lado, aquilo que nós temos em relação a Deus, o contato com a revelação, não é apenas o contato com simples informações, pedaços de informações sobre Deus, mas, assim como Deus se autorrevela, ele se autorrevela com um propósito de que esse conhecimento possa levar não somente ao seu cérebro aumentar, mas o nosso coração ter um contato propriamente relacional com esse Deus.
Por revelação, então, entendemos ser o ato de Deus se apresentar e manifestar sua pessoa e glória à sua criação principal, ou seja, o ser humano. Gente, Deus se revela ao ser humano porque o ser humano tem um papel importante dentro da criação. Então você pode perguntar: Deus se revelaria aos animais? Deus se revelaria a outros seres que não os seres humanos? Não. Por quê? Porque o ser humano foi criado à imagem e conforme a semelhança de Deus. E isso significa dizer que o ser humano tem um papel importantíssimo e distinto na criação, um papel de se relacionar com o Criador como representante de toda a criação. Então, a maneira de Deus se relacionar com o ser humano não é apenas uma função gerencial, mas é relacional, é algo pessoal. E a pessoalidade do relacionamento é que vai permear a ideia de revelação. Então, veja, a palavra traduzida por revelar significa literalmente trazer à luz o que estava oculto. E nós já jogamos já na introdução, as denominações mais específicas. Existem, de fato, dois tipos de revelação. A autorrevelação divina ao ser humano, ela é dupla. Em primeiro lugar, nós temos a revelação geral, a revelatio realis, né? É a automanifestação divina a todos os homens, em todos os tempos e sob todas as circunstâncias por meio da sua providência. Ou seja, a revelação geral é aquilo que Deus mostra por meio da obra da criação a respeito de si mesmo, da sua grandeza, do seu poder, da sua bondade, da sua sabedoria, como vai dizer a nossa confissão de fé. É a forma geral, é como Deus se apresenta a todas as pessoas, em todos os momentos da história, em todos os cantos do planeta Terra. Mas nós temos a segunda revelação, que é a revelação especial. Por que que a revelação especial, ela vem na sequência da revelação geral? Porque a revelação geral, ainda que apresente facetas de Deus e dos atributos de Deus, não conduz o ser humano à salvação. E aquilo que conduz o ser humano à salvação é a revelação especial, ou também chamada de revelação específica, que está intrinsecamente relacionada à palavra de Deus, o cânon fechado e autoritativo sobre a igreja. Ou seja, aquilo que nós vemos que de alguma maneira dispõe, apresenta a nós sobre a grandeza de Deus é aquilo que nós chamamos de revelação geral. Entretanto, a revelação que conduz cada ser humano que reconhece Deus como Criador e conduz à salvação é só por meio da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras. Aqui nós temos o conteúdo que leva o homem à salvação. Isso significa dizer, já falando em eficácia, que a revelação geral é insuficiente para nos conduzir à salvação e somente a revelação especial ou revelação específica por meio daquilo que especificamente, deliberadamente Deus revela sobre si, sobre os seus atos, sobre o nosso papel, isso sim nos conduz à salvação e, dito de outra forma, nos conduz ao conhecimento pleno daquele que é a revelação, que é a pessoa de Jesus Cristo. Toda revelação de Deus nos conduz à forma final dessa revelação, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Veja só, a Confissão de Fé de La Rochelle, que é uma confissão das igrejas reformadas da França, né, que foi redigida em 1559, então veja como é antigo, vai falar sobre essa revelação, resumindo toda essa ideia. No capítulo 2 vai dizer: foi Deus quem se fez conhecer aos homens. Beleza, isso nós chamamos de autorrevelação. A revelação não é um ato de outro senão de Deus, de se apresentar a nós. Primeiramente por suas obras, tanto pela criação como pela conservação e maneira como ele a conduz. Ou seja, a criação, conservação, providência. É por meio disso que Deus nos mostra de forma incipiente, de forma geral, que ele existe, que ele tem um poder grandioso, que ele é bondoso, que ele faz todas as coisas harmoniosas. Também, e mais claramente ainda,
pela palavra, a qual foi primeiramente revelada verbalmente e em seguida escrita nos livros que nós chamamos Santa Escritura. Tá aí, gente, bonito isso. Nós temos a revelação de Deus que se dá de duas maneiras, pela revelação geral e pela revelação especial. A revelação geral, ela é completada pela revelação especial, e ambas as revelações nos apresentam quem Deus é, o que ele faz e o que ele quer de cada um de nós. Nesse sentido, para que nós tenhamos um conhecimento adequado sobre Deus, nós precisamos ser conduzidos da maneira como Deus se revela a nós em termos dos seus atributos mais gerais, e isso se faz por meio da revelação geral, mas a revelação geral, ela também encontra amparo nas Escrituras, nos conduz às Escrituras, e são as Escrituras, a revelação geral, que nos conduz progressivamente ao conhecimento daquele que é o ápice, o clímax da revelação, o ponto focal de toda a história, que é a pessoa de Jesus Cristo, por meio de quem nós temos a salvação. Então veja como os conceitos eles vão se ligando: revelação geral, revelação especial, propósito de Deus, aliança, concretização em Jesus Cristo. Então, tudo isso progressivamente nos apresenta a Jesus Cristo, e por meio de Jesus Cristo é que nós encontramos a salvação, nós vivenciamos essa salvação. Por isso que os teólogos ao longo da história vão dizer o seguinte: olha, a forma final, o alvo, o fim, o telos de toda a revelação está na pessoa de Jesus Cristo. Você pode ler a Bíblia de capa a capa. A Bíblia tem como finalidade nos apresentar quem é o Filho de Deus, e por meio dele nós somos conduzidos à salvação, certo? Então, esse é um aspecto muito importante da relação dessas duas revelações. Agora vamos mais especificamente para a apreciação da revelação geral, e não tem texto melhor para essa finalidade do que Salmo 19. Nós vamos ler metade nessa aula e a outra metade na próxima, justamente porque o Salmo 19 está dividido nessas duas questões. Primeiro, é a forma como o salmista, de forma geral, entende a revelação de Deus. E em segundo lugar, na segunda parte, nós vemos como o salmista entende a dinâmica mais específica da aliança desse Deus criador com o povo por meio da lei, ou seja, por meio das escrituras. Então, o Salmo 19 é uma grande celebração da revelação de Deus, que acontece no primeiro momento de forma geral, mas ao povo de Deus é aberto a essa revelação especial que os conduz a uma relação com Deus e a entender de forma definitiva essa dinâmica que Deus tem em por meio da revelação, ou, melhor dizendo, pelo ato dele se auto-revelar, nos alcançar para nos conduzir à salvação. Então veja, acompanha comigo as primeiras partes aí do Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso, outro dia, uma noite o revela outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Veja só, que maravilha esse texto. Quais são os elementos que proclamam a grandeza de Deus? Os céus, que declaram a glória, o firmamento, que proclama as obras das mãos, o dia, que fala disso a outro dia, a noite, que revela a outra noite, e sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz.
Ou seja, não há uma voz clara, não há uma revelação específica, mas os elementos da natureza vão apontando e vão mostrando para esse Criador e fazendo com que a voz desse Criador ressoe por toda a terra e as suas palavras alcancem até os confins do mundo. Então, nesse sentido, a revelação geral alcança toda a criação, todas as pessoas, em todos os tempos, em todas as circunstâncias, antes e após Jesus, todos estão em contato direto com a revelação geral de Deus, disposta na criação, porque o ser humano tem olhos para ver e percepção sobre o meio dentro da qual ele está inserido. É dentro dessa perspectiva que lá em Romanos 1, conforme nós lemos, Paulo vai dizer: ninguém vai ter desculpa para dizer, nós não sabíamos da existência desse Deus. Como não sabia da existência desse Deus? Se você tem a percepção da criação e das limitações dessa criação. Continuando, nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói, sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até outra, nada escapa do seu calor. Sabe o que é interessante nessa primeira parte, nesses 6 primeiros versos desse salmo? É que o salmista ele elenca elementos da natureza que são correspondidos aos deuses pagãos, céu, sol, lua, estrela. E ao dizer que esses elementos, eles anunciam a obra do Criador, de um Deus que está acima de todas as coisas, é como se o salmista estivesse desqualificando todas as divindades pagãs e colocando em evidência esse Deus, o Deus de Israel, o Deus das Escrituras, como aquele que deseja ser conhecido por meio, primeiramente, daquilo que ele criou. A partir do verso 7, nós temos a exaltação da lei do Senhor, e isso nós vamos ver na aula que vem. Mas veja que a questão de como a natureza nos apresenta a Deus é um aspecto muito importante. Tá certo? Essa contemplação da criação não nos leva à salvação. Mas essa contemplação da obra criada e de como Deus dispõe para a apreciação do ser humano os seus atributos de grandeza, isso traz a certeza ou a mínima percepção ao ser humano de que ele não está sozinho, que ele não é independente, que todas as coisas não são apenas um ato, vamos dizer assim, de sorte ou algo aleatório que aconteceu, né? Mas é algo que foi deliberadamente planejado por um criador. É até aí um criador que é poderoso, um criador que é bondoso, um criador que é generoso, um criador que é sábio, porque todos os elementos da natureza são harmônicos e nos conduzem a esse tipo de percepção. Esse é o limite da revelação que nós podemos chamar de revelação geral. Características dessa revelação geral. Ela vem do próprio Deus agindo em sua liberdade, ou seja, Deus se revela porque ele quer se revelar e ninguém o obrigou para isso. Toda revelação que procede de Deus é autorrevelação. Então, gente, organizando novamente a ideia, o que é autorrevelação? É o ato de Deus se revelar. Deus não está revelando outra coisa senão ele próprio. Por isso que é autorrevelação. Então veja, toda revelação é contingente à pessoa, à obra e aos feitos de Deus. Deus é o foco central de todas as coisas. Ele se revela, se apresenta e todas as coisas estão de alguma maneira presas a esse conhecimento de Deus. E a revelação que procede de Deus e cujo conteúdo é Deus também tem Deus como seu propósito. Por isso que nós vamos dizer que o fim principal do ser humano é glorificar a Deus e vivenciar essa alegria da comunhão com ele para sempre.
Paulo vai expor um dos seus capítulos mais densos, Romanos 11, falando da dinâmica da graça de Deus a atingir gentios e também ao povo de Israel, e no final de todas as coisas ele vai louvar ao Senhor dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. Esse é o propósito, esse é o nosso chamado, de nós reconhecermos que tudo parte e chega, tudo é explicado e tem como propósito Deus, para que nós o glorifiquemos, para que nós o reconheçamos de acordo com seus feitos, de acordo com aquilo que se revela a nós. Qual que é o conteúdo dessa revelação? O conteúdo das duas revelações, não apenas da especial, mas também da geral, está contido nas Escrituras Sagradas. A revelação geral, embora derivada da natureza, ainda assim é extraída da Escritura, porque sem ela, nós seres humanos, por causa da escuridão em nosso entendimento, nunca seríamos capazes de compreendê-la na natureza. A Escritura, por sua vez, derrama uma luz em nosso caminho pelo mundo e põe em nossas mãos uma interpretação verdadeira da natureza e da história. Ela nos faz ver Deus onde de outra forma nunca o veríamos. Iluminados por ela, contemplamos as excelências de Deus espalhadas por todas as obras de suas mãos. Calvino tem uma imagem muito legal sobre isso. Eu tenho miopia, né? Eu tô com lente de contato. Se eu não tivesse essa lente de contato, tudo estaria meio que turvado. Eu não conseguiria enxergar com nitidez todas as coisas. Assim é a nossa condição por causa do pecado. Nós vemos as coisas, mas nós não entendemos por que aquilo existe. E as escrituras são importantes para a apreciação de Deus, mesmo dentro da perspectiva da revelação geral, porque uma vez revestidos com a lente correta, nós podemos ver para tudo que está criado e reconhecer nessa criação não somente que existe um Deus por trás de tudo isso, mas quem é esse Deus? Qual que é o seu propósito? Qual que é a dinâmica do relacionamento que ele tem com a sua criação, com as suas criaturas, conosco, seres humanos? Então, é verdade, Deus dispõe sobre ele na natureza, mas a maneira que nós enxergamos a natureza é corrigida pelas escrituras sagradas. Isso é muito fácil de ver. Porque nós, por exemplo, temos inúmeras manifestações religiosas que se apoiam na revelação geral. As pessoas chegam até a um conhecimento de que existe uma divindade que regula o sol, a lua, as chuvas e as estações. Mas por que os povos atribuem essas divindades a divindades pagãs, a falsos deuses, a forças, muitas vezes, dentro do prisma cristão, considerados como diabólicos? Porque lhes falta a correção do olhar turvado pelo pecado, pelas próprias lentes das Escrituras. E nesse sentido, Calvino vai dizer que nós precisamos nos revestir de lentes que nos fazem olhar novamente para a realidade, entender, essa criação que está diante de nós, maravilhosa, é fruto de um ato criativo deliberado de um Deus amoroso que se revelou de forma geral dessa maneira, mas que de forma específica se revela nas escrituras sagradas. Por meio de tudo que nós temos a percepção de algumas evidências da existência de Deus. E note, quando o Bavinck vai elencar esses 6 elementos de evidência da presença de Deus, ou da existência de Deus, não são elementos, vamos assim, de apreciação científica, como se eu pudesse pegar uma porção de Deus, colocar no microscópio e realmente dizer, Deus está lá. Não, mas toda a nossa visão sobre a história, sobre a cultura, dentro do prisma da revelação geral, nos ilumina na direção de que existem evidências dentro do comportamento humano e dentro da dinâmica da criação que nos fazem pensar que Deus realmente existe. A existência de Deus. Nós não estamos ainda na etapa de identificar que Deus é esse e o que ele faz.
apenas e tão somente a existência de Deus, que é o limite formal e final da revelação geral. Em primeiro lugar, o que o Bavinck vai dizer? O mundo, sendo tão poderoso e abrangente, está, no entanto, continuamente testificando que está confinado às formas de espaço e tempo, que ele é temporal, acidental e dependente por natureza. Ele exige, portanto, um ser eterno, necessário e independente, como a causa final de todas as coisas, e esse é o chamado argumento cosmológico, ou seja, tudo que existe da forma como existe, necessariamente nos leva a pensar sobre a causa final ou o motivo delas existirem. E isso nos leva à percepção de que Deus está nesse negócio. Em segundo lugar, o mundo, em suas leis e ordenanças, em sua unidade e harmonia e na organização de todas as suas criaturas, exibe um propósito que seria ridículo explicar com base no acaso. Portanto, ele aponta para um ser onisciente e onipotente que, com uma mente infinita, estabelece esse propósito e, por seu poder todo-poderoso e onipresente, busca realizá-lo. Esse é o argumento teleológico. Quando nós estamos falando de teleologia, nós estamos falando do objetivo, do propósito. A criação não é um lance aleatório que não tem nenhuma finalidade do porquê existir. A criação foi criada de forma deliberada a cumprir um objetivo e um propósito claro. E essa harmonia das leis da natureza, essa unidade que nós vemos na criação, as coisas sempre se encaixando, o ciclo da vida, o ciclo das estações, tudo indica que isso não é a finalidade última e de que isso não acontece simplesmente por acaso, é perfeito demais para ser todo um acaso. Seria mais fácil você desmontar todo um relógio, lançar para cima e querer que ele caia todo montado do que acreditar que o universo simplesmente existe por existir e a nossa vida é um lance aleatório. Não, existe uma direção teleológica que está acima da própria criação, como uma evidência de que há alguém que direciona todas as coisas. E esse alguém, na perspectiva cristã, é o próprio Deus. Em terceiro lugar, na consciência de todos os homens, há algum senso de um ser supremo sobre o qual nada mais elevado pode ser concebido e pensado como autoexistente. Se tal ser não existisse, a ideia mais elevada, mais perfeita e mais inevitável seria uma ilusão e o homem perderia a sua confiança na validade da sua consciência. E esse é o argumento ontológico ligado ao ser, né? A essência. Ou seja, dentro do ser humano existe naturalmente uma inclinação ao transcendente, ao contato com aquilo que ele não consegue explicar, a um ser supremo, a Deus. O quarto argumento deriva do terceiro. O homem não é meramente um ser racional, mas também um ser moral. Ele sente em sua consciência que é ligado a uma lei que está muito acima dele e que exige sua obediência incondicional. Essa lei pressupõe um legislador santo e justo que pode preservar e destruir. Esse é o argumento moral. De onde vem a moral humana? A concepção daquilo que é certo e errado. Não vem de nós, vem de algo para além de nós, externo a nós, aquele que estabelece todas as coisas, e na perspectiva das Escrituras, esse alguém é Deus. Em quinto lugar, é um fenômeno notável que não existam povos ou nações sem religião. Esse fenômeno é de grande importância porque a universidade absoluta desse senso religioso nos coloca perante uma escolha entre duas posições, que sobre esse ponto a humanidade generalizada está sofrendo de uma superstição estúpida ou que esse conhecimento e serviço de Deus, que em formas distorcidas aparece entre todos os povos, são baseados na existência de Deus. Ou seja, por que nós temos tanta religião? O que Bavinck diz é o seguinte: ou tá todo mundo doido, ou esse negócio de todo mundo ter religião aponta para a existência real de um Deus, que cada qual na sua religião tenta explicar de alguma maneira, mas que existe, existe, porque senão nós não haveríamos tanta manifestação e
A percepção religiosa, o senso religioso, como a teologia vai dizer, está em todas as pessoas. Pastor, e está também sobre os ateus? Está sobre os ateus também, porque o ateísmo, a negação de Deus é a própria religião daquela pessoa. Então, não é apenas uma negação em termos científicos, isso vira uma convicção religiosa de forma a mais paradoxal possível. Ao negar Deus, a pessoa faz uma afirmação religiosa dogmática para si mesmo. E isso também aponta para a existência de Deus. Em último lugar, né, nós temos aí a própria citação desse senso, né, dessa inclinação, né, que o próprio Calvino vai dizer em 2 momentos nas suas Institutas. Primeiro, há dentro da mente humana, e na verdade por instinto natural, uma consciência de divindade, que é o divinitatis sensum. Isso consideramos estar além de qualquer dúvida. Para evitar que qualquer um se refugiasse no pretexto de ignorância, o próprio Deus infundiu em todos os homens uma certa compreensão de sua majestade. Calvino está falando da percepção divina dentro dos limites da revelação geral, porque é uma certa compreensão da sua majestade divina que atende esse senso, esse sentido, essa inclinação, essa lacuna natural ao ser humano, porque foi Deus que criou dessa maneira. E ele vai continuar dizendo: além disso, o objetivo final da vida abençoada baseia-se no conhecimento de Deus. Jesus vai dizer isso, que o negócio é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Para que ninguém, portanto, fosse excluído do acesso à felicidade, ele não só implantou na mente humana essa semente da religião, da qual temos falado, mas ainda revelou-se e diariamente revela-se em toda a obra da criação do universo. Como consequência, os homens não podem abrir os olhos nem serem forçados a vê-lo. Os homens não podem abrir os olhos sem serem forçados a vê-lo. Isso é maravilhoso, gente, porque dentro desse argumento da existência de Deus por base na revelação geral, a ideia é que todos querem contemplar esse Deus. Como vai dizer em Atos, Deus criou meios para que todos, mesmo que tateando, possam encontrar alguma resposta. Não são todos que vão encontrar a resposta, porque a resposta vem pela revelação especial, mas todos tateando possam saber que existe um Deus. E isso serve como uma evidência de Deus por meio da revelação geral. E, em último lugar, da mesma forma, a história da humanidade, quando vista sob a luz da Escritura, exibe um contexto e um padrão que aponta para um governo de todas as criaturas por um ser supremo. É verdade que essa ideia é confrontada por todos os tipos de objeções e dificuldades na vida de indivíduos e nações, mas é ainda mais notável, portanto, que qualquer um que faça um estudo sério da história prossiga partindo do pressuposto de que a história é algo em que uma intencionalidade e um padrão são evidentes e cabe a ele descobri-los e apresentá-los. A história e a filosofia da história são baseados na fé na providência de Deus. Toda a história do ser humano, tudo que o ser humano pensa sobre si, a respeito do seu meio, apontam invariavelmente para a existência desse Deus e de como ele governa e ordena todas as coisas. Então, gente, nós podemos chegar à conclusão de que a revelação geral, aquilo que nós temos como percepção do divino por meio da apreciação da criação, por meio da apreciação daquilo que somos, da nossa interação com o meio e da nossa história, não nos deixa dúvidas de que a percepção em relação ao divino é algo que faz parte de cada um de nós. E por que será que todos têm essa percepção? De novo, aí é uma resposta baseada na fé. Ou todos estão loucos, ou isso é um problema patológico, como muitos vão dizer, ou realmente todos têm esse sentido e essa direção e essa inclinação ao divino, porque o divino, de fato, existe.
Então, numa explicação secular, né, e ateia, a religião é um grande problema, porque é como se fosse um ópio, como o marxismo vai ensinar. Mas a perspectiva cristã é que Deus colocou essa semente dentro do coração humano, esse senso sensível à divindade, à presença de Deus, para que nós, tateando, pudéssemos encontrá-lo, para que, atingidos pela revelação especial, nós pudéssemos ser salvos por meio dele e entender de volta, olhando para a realidade criada, de que efetivamente não somente existe um Deus todo-poderoso, mas esse Deus tem nome, esse Deus tem um propósito e esse Deus se relaciona com cada um de nós. Na revelação geral, Deus faz uso do curso natural do fenômeno e do curso natural dos eventos. Na revelação especial, ele frequentemente emprega meios, visões, profecias e milagres incomuns para torná-lo conhecido ao homem. O conteúdo do primeiro tipo, ou seja, da revelação geral, são especialmente os atributos de poder, sabedoria e bondade, como vai falar a nossa confissão. E do segundo são especialmente a santidade e a justiça de Deus e a compaixão e a graça. O primeiro, a revelação geral, é direcionado a todos os homens e, pela graça comum, serve para restringir a irrupção do pecado. Ou seja, a revelação geral, ela é um freio para a maldade humana, porque nos faz contemplar para o padrão criacional de Deus e, de alguma maneira, isso virar um padrão moral para cada um de nós, ainda que nós não compreendamos plenamente o que é isso. Mas o segundo, ou seja, a revelação especial, veio para todos aqueles que vivem sob o evangelho e têm como sua glória, pela graça celestial, o perdão de pecados e a renovação da sua vida. Qual que é a eficácia da revelação geral? Vamos lá para a parte final da nossa aula. A natureza testemunha sobre o seu Criador. Todos os elementos criados, cada qual da sua maneira, manifestam a glória de Deus. Em termos de eficácia, podemos analisar duas, uma positiva e uma negativa. A eficácia positiva. A revelação geral nos descortina facetas gerais e amplas dos atributos de Deus, tais como sua grandeza, providência, sabedoria e glória. E por meio dos elementos criados no cosmos, Deus comunica ao ser humano de forma parcial a sua identidade. Esse é o maior benefício. E essa também é a limitação da revelação geral. Mas a revelação geral também tem uma eficácia negativa que está relacionada ao juízo de Deus sobre toda a humanidade. Ou seja, na mesma medida que todos têm acesso a esse conhecimento geral sobre os atributos de grandeza de Deus, ninguém pode chegar diante de Deus e dizer que não sabia. E a própria revelação geral serve como parâmetro de juízo. A revelação natural divina se transforma no grande promotor que depõe contra o ser humano, que mesmo tendo a noção da existência e da grandeza de Deus, não o reconhece como tal. É isso que Romanos vai dizer lá no capítulo 1, versículo 18 a 21. Então, a revelação geral, ela é insuficiente para nos salvar, mas ao mesmo tempo essa revelação, ela é suficiente para nos condenar. E por que a condenação vem? Pelo simples fato de nós tatearmos a Deus, mas não o reconhecermos como Salvador. Aí que está a questão do nosso pecado. Quando nós caímos no Éden, nós perdemos o elo de relacionamento com esse Deus. Nós não perdemos a percepção que Deus existe. Nós perdemos esse contato com o Deus verdadeiro. E quando nós estamos nesse estado de pecado, nós nos vendemos a qualquer ídolo e qualquer Deus que apareça para, de forma provisória, vir preencher essa lacuna, esse vazio. Então, quando isso acontece, nós não chegamos ao conhecimento da verdade. E por isso, mesmo sabendo que Deus existe, por não saber quem é o nosso Criador e por nós não termos esse relacionamento de vida com Ele, nós somos fadados, mesmo com e mesmo dispostos à revelação geral, àquilo que Paulo vai dizer como, vamos dizer assim, o elemento de juízo sobre toda a humanidade.
Resumindo a nossa aula de hoje. O conhecimento de Deus e a revelação divina, a compreensão de Deus depende inteiramente de como ele decide se revelar aos seres humanos. O conhecimento de Deus não pode ser alcançado através do esforço humano, mas é uma dádiva de Deus que se revela de forma voluntária. A revelação pode ocorrer de forma geral, através da criação, e de forma especial, através de Cristo e das Escrituras. A revelação de Deus é considerada autorrevelação, onde ele é tanto a fonte quanto o conteúdo desse conhecimento. E apesar da revelação divina, a compreensão humana é sempre limitada e nunca iguala o conhecimento infinito de Deus. A necessidade de uma resposta dentro do ser humano é abordada, sugerindo que Deus implantou em cada indivíduo um senso de divindade que permite o reconhecimento da sua existência. E esse senso é caracterizado pela dependência absoluta e pela consciência de um poder divino justo e bom, levando o ser humano à religiosidade e ao culto a Deus. O que a confissão belga vai dizer? E aqui nós encerramos. Nós o conhecemos por dois meios. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo perante nossos olhos é como um livro formoso em que todas as criaturas grandes e pequenas servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1:20. E é dessa história que vem que a criação é um livro sem palavras que nos revela Deus, mas nós vimos que essa revelação ela é o quê? Limitada. Todos esses atributos são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. Segundo, Deus se fez conhecer ainda mais clara e plenamente por sua sagrada e divina palavra. Isto é, tanto quanto nos é necessário nessa vida, para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Esse é o artigo de número 2 da Confissão Belga. Gente, chegamos ao fim dessa aula. Espero que você tenha compreendido o que é a revelação de Deus. E nós averiguamos a primeira parte dessa revelação, que é a revelação geral. Essa aula será muito importante para a próxima, quando falaremos da revelação especial de Deus. Quer saber mais sobre esse conteúdo? Leia os capítulos 3 e 4 do livro As Maravilhas de Deus. Não se esqueça também, gente, de ah, acessar as nossas mídias sociais, @metropolitanaipb e Escola Didascalia, para você ter ainda mais conteúdo. Nos visite em nossa igreja, Igreja Presbiteriana Metropolitana em Campinas, você tem um endereço aí no nosso arroba, e participe da Escola Metropolitana presencial, todos os domingos às 9 da manhã, nesse nesse segundo semestre de 2024, nós estamos especificamente falando sobre a teologia do pacto. Então, das 9 às 9h50, o nosso momento aí de estudo presencial, depois nós temos um café da manhã e em seguida nós temos o nosso culto de adoração às 10h30. Nos visite, caso você não mora em Campinas ou não possa nos visitar, continue acessando esse material, porque a Escola Metropolitana está também aqui no YouTube para poder abençoar a sua vida. Nos ajude. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like, coloca nos comentários como que essa aula abençoou o seu coração e eu quero te pedir um grande favor. Compartilhe esse material com os seus amigos, com as pessoas que estão ao seu lado, na sua igreja, no grupo de Whats, porque com certeza essa aula vai abençoar e muito aquelas pessoas que desejam ter profundidade teológica. Nós ficamos por aqui e nós temos um encontro marcado toda sexta-feira às 10 da manhã, aula online da Escola Metropolitana. Deus te abençoe, nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.